Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa, Uma Família Igual à Sua. É momento de parada, de reflexão, de ficar atentos a mais uma história de vida que será contada e partilhada. E o tema de hoje tem a ver muito com as nossas famílias. E se a sua família ainda não a tem, que a tenha depois deste ensinamento. Nós iremos partilhar a força da oração. Qual a diferença de uma família onde os pais mantêm, nutrem e alimentam a espiritualidade conjugal e familiar pela força da oração? E antes mesmo de vocês conhecerem o casal, vai uma pergunta. Qual foi a última vez que o seu filho, que a sua esposa, que o seu marido viu você orando? Viu você lendo a palavra de Deus? Viu você recitando piedosamente o Santo Terço? A oração é questão de vida ou de morte para o relacionamento conjugal e familiar. E a frase tão conhecida, aqui repetimos: família que reza unida, permanece unida e feliz. É por isso que nós estamos aqui com muita alegria, nesta casa que nos abriu não apenas as portas, mas o coração, para partilhar um pouco da história de vocês. Então vou pedir que vocês se apresentem e contem um pouquinho quem são vocês. Meu nome é José Carlos, eu vim de Tubarão, Santa Catarina, moro no Paraná já faz 30 anos, tenho uma empresa de engenharia elétrica e tenho funcionários, trabalho no Brasil inteiro aí, entendeu? É isso aí. Meu nome é Gislaine, sou casada há 30 anos com o José Carlos, natural do Paraná, tenho 2 filhos já moços e, graças a Deus, ali, sempre esperançosa, que a vida vai ser boa, que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. E vivendo, padre, graças a Deus, numa religião com muita fé. Que bom. E como foi que vocês se conheceram? Nossa, é a pergunta que todo mundo faz, porque ele é de Santa Catarina e eu sou do norte do Paraná. Sim. Sou meio pé vermelho, né? Então o pessoal pergunta, mas como é que vocês se encontraram? Então, assim, eu tenho uma prima que a gente se dá muito bem. E essa prima namorava um rapaz que tinha um amigo. Aí ela já namorava, eu fui visitá-la e ela... Eu falei, mas eu vou lá segurar a vela? Ela disse, não, mas hoje você não vai. O Antônio vai trazer um amigo dele pra gente sair nós 4. E esse amigo era o José Carlos. Foi amor à primeira vista. Aí a gente foi conversando e ali nasceu. Foi tão bom que namoramos, noivamos e casamos em 1 ano e 4 meses. Estamos juntos há 30 anos. Olha, que bom! Olha a história bonita. Porque tem gente que fica 8, 10 anos, né? Namorando, esperando. Eu digo, em hoje em muitos dia... casos ainda também não dá certo. Não, eu digo, o pessoal pensa muito hoje. Porque tem que ter uma casa, porque tem que ter um carro, porque tem que ter um conforto, tem que viajar, tem que conhecer o país. A gente não, a gente falou assim, a gente tem todas essas vontades. Mas vamos fazer tudo isso juntos. Então, tudo que a gente conquistou, pouco ou muito, né? Dependendo de quem olha pra gente, mas foi tudo assim, conquistado juntos. Então, aqui a gente não teve herança, eu brinco, ninguém deixou nem um terreno nessa casa, ninguém deixou nada. Um Passat velho que ferviu o motor. Sim. E a gente começou junto e estamos aí na caminhada, graças a Deus. Olha, isso é um fato que nós temos que partilhar, e eu falo muito isso para os jovens. Não todos, né? Mas a maioria dos nossos pais, eles se casaram com pouco ou quase nada. E construíram tudo juntos. E por isso estão juntos até hoje. Hoje, o que me preocupa muito são pessoas, não é como a Gislaine aqui referiu, namoram muitos anos e querem uma segurança para o casamento. Aí casam com apartamento,
com carro, com empresa, conhecem vários países, têm dinheiro, já tem tudo que os casais antigos não tinham nada e com poucos meses de união, com poucos anos de convivência, nós vemos os casamentos se desmancharem como castelo de areia. Ah, nós não temos compatibilidade de gênero. Ah, não era o que eu queria. Eu penso que a nossa vida ela tem que ser construída sobre a rocha que é Cristo e que são também opções conscientes do casal. Acho muito importante o casal crescer junto e muito perigoso o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Parecem que os jovens e que os noivos não podem passar aperto, não podem casar para crescerem juntos. Tem que ter tudo e muitas vezes tem o tudo, mas não tem a convivência, o amor e o carinho. E eu, aqui antes de começar o programa, conversava com o casal, o José Carlos me disse que ele viaja muito, né? O seu trabalho é assim, né? Mas a Gislaine falou, o homem tem que viajar, mas eu quero que ele volte, porque ele faz falta na minha vida. Como que vocês conciliam essa harmonia tão bonita que existe entre vocês e essa ausência física sua por causa do seu trabalho? Olha, nós combinamos desde o início. Ela trabalhou bastante tempo, né? E aí, com o nascimento do Gustavo, a gente decidiu Gislaine, vamos fazer o seguinte, eu trabalho e você fica em casa cuidando dos filhos. Ah, mas eu sempre trabalhei e tal, mas vou ficar em casa. Eu falei, olha, nós temos que ter alguém tem que ceder. Aí ela cedeu, sim, ela ficou em casa e eu deixa o resto comigo. Deixa que eu corro atrás, deixa que eu vou. Eu tinha a empresa que eu trabalhei de empregado muito tempo, né? E em 95 decidimos abrir uma empresa, que foi eu e meu sócio, lá em Jaguariaíva, no interior do Paraná. Nós abrimos a empresa e começamos a trabalhar, a viajar, a visitar clientes, tal. E ela trabalhava também. Até que decidimos, vamos fazer assim, você fica em casa e eu vou trabalhar. Então, foi assim que a gente decidiu e estamos até hoje aí, eu viajando. Óbvio, eu procuro sempre final de semana estar em casa. Faça chuva, faça sol, eu sempre procuro estar em casa, entendeu? Ou eu chego no sábado, ou venho no domingo, alguma coisa eu faço, mas eu não deixo de ficar o final de semana em casa, até porque o meu filho mais velho, como estava no início da empresa, eu viajei muito. Eu não vi ele crescer, bem dizer. Você era mais ausente. Eu era muito ausente demais, porque eu chegava, mas você não chegava no final de semana? Tinha final de semana que eu não vinha. Então eu não vi ele crescer. Sim. E eu prometi para mim mesmo que o outro não ia acontecer isso. Então, toda sexta-feira, que seja meia-noite, eu estou em casa. Sim. Mas o filho mais velho seu, não por causa disso, se distanciou. Não, ele é muito próximo e trabalha até com você. Meu filho, muito chegado a mim, meu amigo. Nossa, companheirão, né? Um companheirão. Ele não sentiu, mas eu senti. Cobrança, né, da gente. Para ele, que a mãe compensava, tal, e às vezes, no início, às vezes até para compensar a minha ausência, eu trazia bastante presente para ele, sim, entendeu? Que não foi errado, porque ele não levou isso, entendeu? Não, como diz muita gente que fala, até, não interferiu na criação dele, sim, entendeu? Então, eu chegava, pai, trouxe presente, que eu ia muito para o Paraguai e muito para a Bolívia, que eu tinha uma filial, entendeu? E lá na Zona Franca, lá você comprava, sim, lá e trazia muito. O tempo do dólar, que era 1 por 1, né? O dólar e o nosso saudade, dinheiro. né, gente? Saudade. 1 por 1? Há muito tempo, né, meu Deus, saudade. Então aí eu compensava. Quando eu vinha, ficava bastante com ele. Não era uma presença de quantidade, mas era de qualidade. Sim, de qualidade. Sim. Procurava sempre estar com ele. Ele era até meio irritado, porque o gênero dele, muito sem paciência. Mas a gente procurava ter paciência, aguentar. E vamos lá, o que você quer fazer agora? Agora eu quero fazer isso. Tá bom, vamos lá fazer o que você quer. É isso aí que eu... Daqui a pouco nós vamos aprofundar na história dos filhos, mas onde que entra, Gislaine, nisso tudo que ele falou, a espiritualidade de uma mulher de fé como você é? Desde menina, né, toda essa atmosfera de igrejas, para mim sempre foi muito, muito íntimo para mim na minha casa, né? Meus pais não eram esses pais assim que frequentavam pastorais, que estavam engajados em alguma pastoral, porque até naquela época a igreja era mais, digamos assim,
Hoje é diferente, né? Acolhe mais, né, o Sim. leigo. O leigo hoje participa mais. E naquela época os casais iam muito à igreja, procissão, Páscoa, o tríduo pascal, isso foi muito presente na minha vida, né? Então, sempre cresci ali, fui coroinha, fiz catequese, terminei a iniciação cristã, daí eu fui ser auxiliar de catequista, depois comecei a dar catequese e continuei, nunca parei. Me afastei quando daí a gente casou, que eu fui embora para uma outra cidade, os filhos vieram. Então, eu entendo quando a gente olha para a igreja e vê que 70% não são jovens. É que a gente também tem que olhar que nesse período a gente está dando assim o sangue, né, para a gente criar os filhos, para conquistar um pouco mais da vida, né? E nessa época, então isso foi minha rotina sempre. Então sempre tive Jesus do meu lado, sempre tive a igreja. E não foi difícil para mim. O que as mulheres hoje em dia se cobram muito é assim, foi o que eu ouvi o tempo todo. Como você fez faculdade, você se formou, agora você vai ser uma dona de casa? Como se ser uma dona de casa fosse o ó, né? Fosse uma coisa horrível. É menos do que outra coisa, Só que aí você pensa assim, gente, eu fiz um plano na minha vida. Mas não adianta, né? A gente faz um plano, Deus coloca outro. E assim, eu sou dizer para o senhor que teve um dia que eu disse, meu Deus, eu me arrependo de ter parado para ficar com meus filhos, eu estou mentindo. Porque o que eles me dão, o retorno que eles me deram até hoje, que o marido me dá, não de termos financeiros, eu digo desse acolhimento de família, eu não tenho por que me queixar. Então, assim, se eu posso dizer uma coisa, eu digo de cadeira. Se você faz aquela opção de vida porque você quer, porque você está preparada, não tem faculdade, não tem trabalho, né? É óbvio que tem a questão financeira, né? Sim. Eu tive a oportunidade de poder parar de trabalhar. Não estou dizendo que todas as mulheres agora têm que ficar em casa, não é Sim, é a isso? sua história. A minha história deu. Tanto que o Fernando não. O Fernando foi até uma certa idade, eu trabalhava muito. Aí, quando a gente resolveu ter o Gustavo, eu disse, não. Isso do que ele já falou, né? Aí eu parei, mas assim, foi muito gratificante. Tá tão bom que eu acho que não quero mais voltar, não, sabe? Não quero mais trabalhar, não. Vou ficar aqui, padre. Foi muito bom. Muito bom. Pois é, meus irmãos, antes de ir para o nosso primeiro intervalo, quero só fazer um fechamento, uma reflexão que ficou nas entrelinhas do que ambos falaram. Não existe um casal assim, com a profunda conexão, se não houver o dom do diálogo. Ele disse, nós sentamos, conversamos, colocamos metas e chegamos numa conclusão. E daí eu fui fazer o que era da minha parte fazer e a Gislaine fez o que era da parte dela realizar. E isto só existe num casal que dialoga. Nós ouvimos muito, mas escutamos pouco. O casal não pode ouvir o outro. Ouvir é tudo que entra no ouvido. Qualquer barulho, isto eu estou ouvindo. Escutar, não. Escutar tem que ter atenção, tem que trocar de lugar, tem que colocar o outro como centro daquilo que eu tenho que decidir com ele ou a partir de mim. Então, o amor, é claro que ele é um ingrediente importante, essencial e fundante do relacionamento conjugal e da família. Mas isso eu digo sem medo de errar e nem das pessoas se estranharem. O que mantém casamento não é amor. O que mantém casamento é a capacidade do diálogo e a facilidade de lidar com os problemas e intempéries da vida. Ninguém se casa por ódio. Então, por que tanto se casam amando e se separam odiando? Porque entre o amor e o ódio não houve diálogo e muito menos resolução de problemas. Tá bom? Boa lição para todos nós, para pensarmos, reavaliarmos e, quem sabe, recomeçarmos. Vamos aí para um pequenino intervalo. Nós voltamos falando mais sobre este casal e também sobre a história de vida dos dois filhos e onde que entrou aí a questão da espiritualidade e da oração. Voltamos já já.
Muito bem, meus caros, estamos de volta. Eu não sei se você nota que toda vez que a gente volta do comercial, a gente volta sorridente. É porque o que vocês não viram, o que acontece no intervalo, as falas, né, os bastidores do programa. Mas cada família que nós vamos é uma alegria muito grande. Não existe, eu acredito nisso, não existe uma história melhor e uma história pior. Existe a sua história. E essa história tem que ser respeitada e honrada. Eu respeito e eu honro a minha história, porque eu sou fruto do meu passado. Eu posso mudar o meu presente, eu posso olhar com esperança para o futuro, mas o que está feito, feito está. Então eu olho para o passado com respeito e com honra. Eu honro e respeito a história. E o que é o programa Uma Família como a Sua, se não aqui um padre que é um contador de histórias, histórias da vida real. E voltando agora para a vida real do casal, eu vi aqui 2 álbuns do Fernando Henrique e do Gustavo Henrique. Eu gostei, gente, porque hoje em dia inventaram o tal do celular. É um bendito do celular. Então hoje muitas pessoas não revelam fotos. Isto aqui pode parecer uma coisa boba, mas está aqui. Gislaine Martins, o doutor era o Paulo, o exame de urina. Dia 8/12/92. Foi o exame que você viu que estava grávida. Gente, isto aqui não é um papel. Esse aqui é o Gustavo? 92? É. É o Fernando Henrique. O Fernando Henrique. Para o Fernando, isso aqui vale ouro. É a história dele, é o início que a mãe descobriu que ele viria ao mundo. Gente, aqui tem o álbum dos 2 filhos. Eles vão falar dos filhos agora. Já são rapazes, adultos. Isso é história. E um dia, essa história irá passar para as mãos deles. Um dia desse, minha mãe me deu um presente que eu fiquei muito feliz. Para ninguém tem valor para mim. Não tem preço, mas valor tem. O meu álbum de pré-primário. Nossa. A letrinha toda torta, aqueles macarrãozinho colorido. Gente, olha que eu peguei naquilo, uma lagriminha correu aqui, ó. Uma lagriminha correu aqui. Por quê? É o Christian com 2, 3, 4 aninhos de idade. Hoje as pessoas estão muito depressivas e tristes porque não tem história. O nosso país já não tem história. Ninguém conhece a história. Muitas famílias já não têm história. Aqui está a história que os filhos vão levar. Muitas fotos, tem batismo, tem a foto que a mãe mais gosta, o menininho peladinho com o bingolim de fora, fica mostrando para as namoradas, o filho morre de raiva. Aqui engateando com skate, rindo, com a vovó, com o vovô. Qual o valor que vocês dão aos filhos de vocês nesta história que começou há anos atrás? Qual o valor? Nossa. O valor. Tanto valor, né? Que não dá para falar, né? Muito valor. Nossa. Resumidamente, assim, eu diria que é mais do que a metade da gente que está aí, né? Uhum. Então, assim, é uma semente que foi plantadinha lá no início e hoje a gente vê, assim, homens barbados, né? Crescidos e trazendo para a gente tudo aquilo que a gente uma vez sonhou para eles, né? Uhum. O estudo, formação, educação, são filhos, assim, companheiros, filhos que sentem quando a gente está com problema, quando vem que a gente tem algum problema, que às vezes não quer comentar. O meu mais velho, já tem 25, ele fala assim, mãe, vem cá, pai, vem cá, senta aqui. O que está rolando aí que vocês não querem falar? Estou barbado, ó, já tenho idade, né? Podem falar, o que vocês acham que eu ainda não vou entender? Oh, aí você olha assim, tá grande. Cresceu. E o pequeno, às vezes, já está começando a ter esse... Como ele tem 8 anos a menos, né? Então, ainda está naquela fase da adolescência, questiona muito. Ele já não vem com esse papo assim tão do tipo, senta aqui, vamos conversar. Ele fala assim, o que é? Tô com cara de criança ainda, que vocês não querem me contar nada, né? Já tem 17. Já tem com 17, veja bem. Então, assim, eu já vejo o interesse de saber o porquê da tristeza, se tem algum problema, ou do tipo, onde é que eu posso ajudar vocês? Eu estou vendo aqui pela foto dos 2, ó, esse aqui é o Fernando Henrique, depois vai aparecer no vídeo, mas, né, talvez pode ter um pouquinho de reflexo, mas você vai conhecê-lo daqui a pouco. E esse é o Gustavo Henrique, são os 2 filhos. Para os pais, os mais lindos. Certeza. Não é verdade? Nossa. Com certeza. A minha pergunta é, uma pergunta que eu gosto muito, essa aqui não estava não, eu lembrei.
Quando vocês olham para os dois, qual dos dois puxou quem? Bom, tem uma aí que diz que é eu e ele, não dá para dizer que não é mãe e filho. Aham. É? Todo mundo diz que o mais novo é a minha cara. Ah, tá. Tem até o mesmo jeito do Do cabelo. cabelo. Aí... E o gênio? Ah, o meu. Ah, Puxou esse o é o pai. pai. E esse? Esse tem um gênio bom, porque puxou pra mim, entendeu? Tá, então... Tem dois. Um vai pro... O Gustavo, como eu sou comercial, eu Sim. sou vendedor e sou muito bom vendedor. Sim. É que eu gosto de vender. Não, é bom, é uma eu qualidade. gosto de vender Aham. e eu me sinto que eu sou bem competente nisso aí. Sim. E o Gustavo, ele é bem desembaraçado para vender também. Eu noto que ele tem assim um jeito de... O Fernando já é mais tímido. Sim. O Fernando já é mais centrado, já é mais assim organizado, já é mais de ficar atrás de uma mesa. Sim. E o Gustavo eu já sinto que é mais o meu ritmo de ir atrás, de vender, de gostar de estar conversando com o povo, público, de fazer amizade. O Gustavo tem uma facilidade de fazer amizade que é coisa incrível. O outro já é mais retraído, sabe? O Gustavo é aquele que tem aquela lábia. Sim. Se deixar, vende a mãe. Vende. Entrega, sobe, como é que Olha, é? Tem uma então, história se aí, né? fosse, aqui não é, mas se fosse uma sessão de coaching, eu podia falar que esse aqui é um comunicador executor e esse é um analista planejador. Você sabe que eu me Não é? identifico com o planejador, executor. Não tem muito essa coisa assim de criatividade, mas se você me der uma dica, eu falo, olha, eu gostaria que fosse mais ou menos assim. Vai por aqui. Ah, daí eu me deslancho. Eu não olho nem para trás. Os seus filhos, né, não estão participando da entrevista, mas pela convivência, porque é interessante como que a entrevista mudou, né? Nós estávamos numa entrevista, uma conversa. Você estava falando de vocês dois, a hora que tocou o assunto dos filhos, o rosto de vocês brilhou. A gente notou, brilhou, falou, mudou, né? Chegou a hora boa. A boca vai na orelha. Vai. Isso é muito bom, né? E uma dica para você que está comigo. Lembrei, eu vou pegar esse gancho. Nunca tenha vergonha de falar para os outros que te respeitam aquilo que você faz bem, não é? O senhor falou, gente, nós somos muito bons em muitas coisas que fazemos. O problema é que nós não conhecemos a nossa competência. Eu não sou bom não, eu sou mais ou menos. Tá gasto, né? Tem muita coisa que você é bom e quem te ama vai reconhecer isso em você. E com certeza, se pegar os filhos de vocês e perguntar assim, qual foi a melhor parte da sua mãe e do seu pai que vocês trazem em vocês? O que vocês acham que o Fernando Henrique, o Gustavo Henrique, falariam se vocês dois não estivessem presentes? O que eles trazem para a vida deles que eles aprenderam com vocês dois? O que vocês conseguiram ensinar e vocês viram que eles conseguiram aprender? Eu acho a honestidade, porque eu sou uma pessoa seguinte, que houve um caso agora esses dias aí que a gente estava alugando uma área aí e aí chegou na última hora, eu desisti da área, o meu sócio achou melhor nós mudarmos, não alugar mais aquela área. Eu já tinha dado a minha palavra para ele que eu ia ficar com a área dele. Isso me deixou muito ruim, muito, porque é o seguinte, para mim é o seguinte, a palavra ainda vale muito. Eu sei que para muita gente não vale nada, tem que estar assinado, documentado, tudo. E eles notaram que eu fiquei chateado. Meu pai, mas o que houve? Você não vai pagar multa, tudo, do imóvel? Falei, filho, vou pagar tudo, até um pouco mais se ele pedir. Mas não foi legal o que eu fiz, porque eu prometi, apertei a mão dele, entendeu? E ele virou meu amigo depois, a gente se encontrou na praça um dia ali, fomos ali tomar um chopp. E eu fiquei muito chateado porque ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo, ele não gostou do que eu fiz. Mas você pagou tudo os direitos dele, você nem mudou para o imóvel, e você pagou a multa, tudo. Eu falei, filho, mas não é isso. O problema é que eu dei a palavra para ele. Então eu sinto que eles vejam isso. O que é teu, o que é meu é meu. E o que você prometeu, você tem que cumprir. Então isso me deixa muito chateado. É isso que eu acho que eu consegui passar isso para eles, entendeu? E a Gislaine? Essa coisa da honestidade é uma coisa forte, né? Essa coisa da gente ter a palavra como sendo uma assinatura, né? Que hoje em dia é tudo preto no branco, né? Sim. E quando eu lembro, assim, eu sempre partilho com meus filhos assim. Nós casamos, não tínhamos nada, mas nada mesmo.
E nós casamos com comunhão universal de bens. E eles brincam, mas como casaram com comunhão para quê? Não tinha nada um ou outro, né? Eu falei, mas a gente não tinha nada, mas queríamos dividir até o nada que a gente não tinha. Bonito. Não é? Sim. Hoje em dia já começa. Ah, porque não é o nosso caso, mas quem tem às vezes uma condição financeira melhor, porque o pai já vem lá de trás, né? O pai deixou uma herança boa, vem com frutos bons. Talvez o cônjuge do outro lado não é assim, aí já ficam com medo, já casam com separação. Então eu digo assim, gente, eu não vejo dar certo, padre. Eu não vejo dar certo essa coisa de você querer estar juntos, né? Na frente de Deus, ali você prometendo que na alegria, na tristeza, e de repente você já não quer que o outro partilhe o que você tem. Fazer um contrato, né? Fazer um contrato. Então assim, eu não consigo. Então isso eu falo para eles. Mas eles já estão num mundo diferente, né? Eles falam, mãe, mas olha, a gente não sabe o que o outro do lado de lá pensa. Eu digo, por isso que vocês têm que escolher bem quem vocês vão trazer para junto de vocês. E ter um tempo de namoro de qualidade. De qualidade. Né? E eles são assim, padre, eles podem ter, como todos temos, né, os nossos defeitos, tudo. Mas se ele sentar aqui, ou se ele for para casa de alguém, ou se alguém chegar, pode ser estranho, conhecido, eles assim, são muito educados. Eles conversam, eles querem participar, eles não se intrometem. Então, assim, tem esse jeito, assim, que eu sempre sonhei para meus filhos. Né? Não assim, que você pode ser o que quiser dentro de casa e perto dos outros um santo, não é isso? Sim. Mas tem coisas que os outros precisam de respeito, né? Precisa que você entenda a opinião do outro. Isso é passado, né? É um legado que os pais deixam para os filhos. Isso, e eu digo, tem que ser assim, né? Sim. E você que está conosco, anote, se você puder, anote 3 coisas essenciais que todo pai e mãe deveria deixar para os filhos. Exemplo, exemplo, exemplo. O que você fala para os seus filhos e entra aqui forma apenas 7% da consciência dele. O que ele vê você fazendo e o que ele sente vendo você fazendo, isso equivale a 93% do aprendizado humano. 7% pelo ouvido, 93% por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Assim como José Carlos, a Gislaine, conseguiram passar tantos valores para os seus filhos, você é capaz também de passar valores para os seus filhos. Valores morais, valores espirituais, valores sentimentais de relacionamento. Não preocupe tanto com aquilo que está saindo da sua boca, mas se ocupe muito daquilo que os seus filhos estão vendo você fazer, sentir e opinar. Isso pode mudar uma vida e construir uma história. Mas não pense que nós estamos com um casal que passaram por toda a vida com muita tranquilidade. A turbulência também veio sobre este navio. Então, depois do nosso intervalo, nós vamos falar sobre isso. Qual o problema que eles enfrentaram e onde eles buscaram a resposta? Voltamos já já. Estava conversando com um casal aqui, estou vendo um álbum que é a alegria do casal e o riso dos filhos. Pode escrever o que eu estou falando, porque quando eu vejo da minha mãe também, o meu irmão estão boas risadas. Eu estou vendo aqui o álbum de casamento do José Carlos e a Gislaine. Muito bonito, os dois, ó, num pano. Mas quando os filhos veem o álbum, credo, mãe, como você casou com um vestido desse? Ah, não, pai. Pelo que faixa no seu umbigo, pelo amor de Deus. É bem assim mesmo. É bem assim. É bem assim, A minha mãe, quando eu vejo o álbum, eu e minha mãe, não é? O meu pai casou com uma calça de boca de sino, tipo Elvis Presley, como um salto. Eu falei, meu pai, pelo amor de Deus, o senhor casou vestido de Elvis Presley? Não fala nada não, meu filho. Na minha época, era o que tinha de mais chique, custei a pagar o aluguel. É a época, é a época. Mas, José Carlos, a gente deu boas risadas, falamos aí da época que vocês conheceram, o casamento, o seu trabalho, o papel importante dos filhos e dos valores, a espiritualidade, tudo isso nós comentamos.
Mas pode ser que alguém que esteja conosco agora pensa assim, mas contar uma história dessa é muito simples, porque o padre só escolhe uma família que tudo deu certo, não passaram por problema nenhum, isso aí também eu quero contar. Então partilhe conosco, eu não vou nem tocar no assunto, se é verdade que a vida de você sempre foi uma maré mansa e tudo saiu de acordo com o planejado. Não foi, né? Não foi. Teve mais partes boas do que as ruins, né? Teve Claro. as partes boas. Valeu a pena todas elas, né? Mas teve muitos momentos difíceis. E o divisor né? de águas? Eu sempre falo essa expressão, né? Que todo mundo tem uma história para contar, mas tem sempre alguma que... Eu sempre digo assim, aquela que você lembra muito, que uma novela te lembra, um filme te lembra, alguém comentou, você faz lembrar, que realmente aquilo te marcou, né? E às vezes as pessoas acham que marcou por ser muito ruim. E no nosso caso, não foi bom, mas trouxe muita coisa boa de lá para cá, né? Não sei se você quer comentar. Pode contar você. Nós temos uma empresa, né, de engenharia, como a gente já comentou no início, e as coisas, graças a Deus, foram crescendo, foram ficando boas, os filhos foram criados, assim, como meu pai dizia, meu pai é muito simples, nós tivemos nossos filhos em berços de ouro, né, porque a gente sempre foi muito pobre, eu e ele também, e a coisa foi, assim, super bem. Quando, que em 2014... Foi 2012. 2013, aí, né? A gente começou a... A gente chegou numa situação seguinte, ou cresce ou fica. Aí a gente decidiu a expandir os nossos horizontes, começamos a trabalhar com a Petrobras, fazer trabalho direto para a Petrobras, e até que chegou, deu essa crise aí, né? Esse problema todo em 2012, e o tombo foi grande. O tombo, nós chegamos a ter 1.400 funcionários na época, e hoje a gente tem bem menos, entendeu? Hoje a gente tem 400 funcionários. Então, eu entrei em desespero, porque a gente, como é que é? Você tem que pagar, você tem dívida para pagar. Você tem os compromissos, você tem rescisão de 1.400 pessoas. Poxa, como é que você faz se você não recebe? Aí vem aquela bola de neve, né? Aí vem a depressão, vem caramba, mas o que houve? Aí você começa a refletir, começa a pensar. Mas você não vê solução, entendeu? Você não vê solução porque é o seguinte, caramba, se eu não receber, eu não consigo pagar. Se eu não pagar, eu vou quebrar. E assim foi. Aí um dia você me chamou, né? Ele chamou, aquela coisa assim, a mulher vai sentindo, né? Mas às vezes para o homem é muito difícil, né? Quando o homem... Eu acho que para a maternidade a mulher fala tão alto para ela, o profissional do homem fala para ele. Sim. Então eu acho assim, o homem, quando não está bem resolvido profissionalmente, ele não é totalmente feliz. Porque isso faz parte da natureza masculina, né? Exatamente. É assim que funciona, né, padre? E eu sentia que as coisas não estavam, e a coisa estava esquisita, ele foi emagrecendo. Ele sempre teve um problema de insônia de família, já meio genético, mas foi se agravando. Aí um dia eu falei, escuta, tem alguma coisa aí que você não quer me contar? E meus filhos ainda não eram tão grandes, o mais velho, né, que pudesse saber de alguma coisa. Daí ele me chamou e falou, olha, aconteceu isso. É bem isso que ele falou mesmo, da empresa, e depois teve essa mudança do país, isso também ajudou muito. A situação é essa, ele botou as cartas na mesa, né? Aí a gente falou que assim, não, a gente não prometeu que ia estar junto, né? Na alegria e na tristeza. Eu falei, se agora é a hora de estar junto, na hora difícil, vamos lutar. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu não estava trabalhando, né? Só cuidando da casa, dos filhos. Morando aqui, fazia pouco tempo. Faz 10 anos que eu moro aqui, isso aconteceu em 2012. Os filhos, graças a Deus, em escola particular, fazendo natação, aquelas coisas que mãe gosta de dar para os filhos, né, tudo. Morando num bairro bom, um apartamento que, me considero privilegiada. E aí eu fiquei pensando, passa um filme, né, nossa, agora vamos ter que abrir mão, vamos ter que tirar os filhos e... Sabe, padre, que daí a gente foi tentando achar uma solução, fomos pensando. E tristes. Aí... comentei com o senhor Ernesto, teve o Corpus Christi nesse mesmo ano, e eu assim, gente, eu vou ter que voltar para a igreja. Não que eu estava totalmente afastada, mas eu era assim, de missa de domingo, só. Ia lá, assistia a missa, vinha para casa e acabou. É chamado católico do mínimo. O católico, É o mínimo. Só. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que voltar, né? Eu sempre fui, eu sempre acreditei, tanta coisa, meus pais passaram, que eu presenciei. Aí eu falei, deve ter aqui em Curitiba, uma procissão de Corpus Christi. Aí a minha irmã, que mora em Londrina,
sabia da nossa história e nós somos, assim, almas gêmeas, sempre muito confidentes uma da outra. Ela assim, por que você não vai conhecer, né, na igreja? E tocou no assunto do Padre Reginaldo. Na verdade, quem me apresentou ele foi ela. Ela foi na Canção Nova e viu os trabalhos dele e falou, olha, é uma igreja, não só por ele, mas é uma igreja muito ativa, que acolhe, né? Tenta, né? Eu falei, tá bom. Zé Carlos, vamos na procissão de Corpus Christi que é amanhã? Ai, não, tô sem paciência, acho que não vai ser bom e tal. Mas acho que alguma coisa tocou nele assim, então vamos. Aí a gente se trocou e a gente foi. Aí ele no telefone, né? Esses dias todos, tentando resolver, procurando, buscando ajuda. Aí ele falou assim, Gi, hoje eu tenho uma ligação para receber. E assim, essa ligação vai ser aquela do tipo divisor de águas, né? Se essa ligação der certo o que eu estou pensando, que a pessoa prometeu, a gente vai ter um direcionamento. Então vamos na procissão, vamos pedir a Deus que isso vai dar certo, né? A gente foi. E ele levou o celular no bolso. E quem é empresário sabe que o celular toca o dia inteiro, né? A gente tem uma certa birra do celular. Mas naquele dia ele falou, Gislaine, eu vou ter que levar. Eu falei, então vamos nós três. Tocava para cobrança também. Também. Ih, tava tocando muito. Então vamos nós três, eu, você e o tal do celular, né? E fomos. Aí a gente chegou lá na Praça Tiradentes, estava, naquela época, o Dom Moacir José Witt, que já é falecido, o arcebispo, estava fazendo a celebração. E aí estava o Padre Reginaldo do lado, animando, né, como ele sempre faz. E aí eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, Zé Carlos, que padre que canta bonito, né? Fala bonito. Aí tinha uma senhora, olha a importância de um voluntariado, né? Uma senhora do meu lado, com jaleco azul da associação. Depois é que eu fui ver que era isso. Ela chegou para mim e falou assim, você não conhece esse padre? Eu falei assim, não. Ela assim, então, ó, não vou dizer nada, participa da missa, só vou te dar um folheto, a hora que terminar você veja. Eu peguei o folheto, olhei, dobrei e pus no bolso. Ficamos ali. De repente, eu encostada nele assim, rezando ali, assistindo. O telefone começou a vibrar, daí ele assim, Gislaine, eu vou ter que atender. Eu falei assim, Carlos, no meio de uma celebração. Ele assim, mas é aquela ligação, eu preciso atender. Eu falei, então, vai. Aí ele pegou, saiu no meio do povo assim, foi num canto e começou a atender. Passou uns 15 minutos, ele voltou. Daí ele assim, nossa, como Jesus é rápido, né? Olha. Era aquilo que a gente precisava, aquilo que arranque. eu precisava ouvir. Padre do céu, chorei, como eu vou chorar agora, de emoção. A gente foi descendo a procissão, rezando, agradecendo, eu não sabia nem o que era, não entendia muito dos negócios, mas de vendo ele, aquela sensação de que não, daqui para frente agora vai. E a gente foi descendo. Daquele dia, padre, em diante, procurei o santuário, podia ser qualquer outra igreja. É que naquele dia estava a moça que me deu um folheto. Aí eu cheguei em casa, olhei, abri o folheto e fui. Fui em 2 missas. Uma terceira que eu consegui pegar o padre, mas não porque eu fui atrás dele. Ele simplesmente estava naquele dia e foi numa adoração. E eu sei que não foi o padre que fez isso comigo, né? Foi o Jesus que ele trazia, né? Então, o ostensório, toda aquela atmosfera. E aí aquele que reacendeu de novo. Aquela vontade de dizer assim, não, foi aqui, né? Que eu me criei, foi aqui que toda a minha vida eu vi meus pais saindo das situações difíceis, né? Então é aqui que a gente vai. E de lá para cá a gente começou assim a ser bem presente. Sou voluntária, nossa, participo bastante, acho que faço muito pouco. E faz sempre com um sorriso nos lábios? Sempre, padre. A ministra do sorriso bonito. É sempre que eu te vejo, está sempre sorridente, padre. Não estou sendo modesta. Não estou sendo modesta. Um dia ele falou assim, o telão te focalizou em você com o sorriso bonito, né? Mas eu digo sempre que o sorriso bonito é porque eu trabalho para Jesus. Para Jesus. Né? Não estou ali pelo padre, não estou ali... Claro, a gente tem uma admiração por vários, por todos que ali a gente tem esse prazer de estar convivendo com padres que vêm de tão longe, como o senhor, por exemplo, né? Conhece trabalhos tão bons. Mas a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, que tudo, padre, educação de filho, financeira de uma empresa, o que seja que for, você tem que focar em nosso Deus, né? A resposta vem dali. Vem dali. Aquele Corpus Christi, para mim, nunca mais foi o mesmo. Foi o que dividiu a sua história. A resposta positiva veio, né, do momento de fé. A partir daquele momento. E dali a gente nunca mais parou e a sede é grande. Graças a Deus, estamos indo, pagamos as contas, estamos pagando ainda. Mas já estamos 90%, 80%. Um dia de cada vez. Não tem cada pressa. dia, entendeu? Matando um leão, deixando o outro pronto para outro dia e assim vai.
entendeu? E A gente não precisou também mexer, assim, na questão dos filhos, que isso dói, né? Tirar de uma escola particular, não foi necessário. Então, assim, Deus, ele devolveu muito rápido. Ele foi muito ligeiro, assim. Para alguém que estava tão afastado, eu falei, não, acho que ele vai me dar um corretivo maior, né? Vai me deixar na fila ali esperando. Que nada, Jesus foi rápido demais comigo, com ele, com a saúde dele. Nosso Deus é muito bom. É muito bom. É muito bom. Só. Gislaine Jacob Jacob. Martins, José Carlos Martins, Fernando Henrique Martins, Gustavo Henrique Martins. Deixe os seus meu abraço, viu? Olha, fiquei feliz. Acabou, passa muito rápido, né? Poderíamos conversar de tantas e tantas outras coisas. Mas é para você em casa ficar com este final. O final do programa foi a cereja do sorvete. Passaram por problemas, e problemas graves, mas encontraram a resposta em Deus. Não se acusaram, não se abandonaram e nem pensaram na separação. Não. Juntos nós vamos vencer, juntos com Deus. E numa procissão de Corpus Christi, receberam aí essa ligação que transformou a vida do casal e de toda a família. Muito obrigado por abrir a casa e a história de vocês. E assim, quebrando o protocolo, eu quero agradecer também, porque eles falaram que isso aqui, ó, é para levar para minha mãe. Então, mãe, ó, tá fechadinho, vou entregar para a senhora, viu? Muito obrigado, um presente aí para dona Ana Maria. Minha mãe também é uma peça, né? Ela é. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E saiba, esta família não era uma família contratada, não são artistas e nem profissionais. São uma família como a sua. História de vida, de luta e de vitória. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Nos encontramos no próximo programa.